Esse foi o start, o boom, assim, o estralar que eu tive na minha vida. A importância de começar as coisas de fato, realmente, porque esse foi o start, o boom, assim, o estralar que eu tive na minha vida, né? Quando eu decidi que eu realmente ia mudar de vida. Eu contei aqui no primeiro vídeo pra vocês quão a minha vida, ela tava sem propósito, tava sem perspectiva de futuro, de fato. E, cara, eu vou falar, 90% das pessoas vivem exatamente dessa forma e não sabem e nem percebem. Eu também não percebia, eu não tinha essa percepção. Eu nem imaginava. Eu nem imaginava que pra você realmente mudar de vida, você tinha que estar do outro lado do muro, do outro lado do jogo da coisa. E eu vou te explicar hoje como é que funciona esse jogo. Eu era uma menina que eu vivia reclamando que eu não aguentava mais a minha realidade de vida, mas eu não dava o primeiro passo para, de fato, realmente mudar aquilo que eu queria. Quantos não são assim hoje, não é mesmo? Quantas pessoas têm essa dificuldade de entender, de perceber que se ela não fizer nada, nada vai para frente. A realidade que você vive hoje é a realidade que você plantou lá atrás. E a realidade que você vai viver no seu futuro próximo é o que você está fazendo agora. Vocês têm que entender que é assim que funciona a colheita de fato. E eu era essa menina. Eu vivia reclamando que eu não aguentava mais aquele emprego chato, domingo a domingo. Enfim, muita coisa, muita responsabilidade, mesmo sendo tão nova, mesmo tão cedo. Eu vivia reclamando que eu não queria mais aquelas amizades. Eu não queria mais aquele lugar, aquele ambiente, morar ali, enfim. Eu não queria mais receber pouco. Eu não queria mais 1 milhão de coisas, mas eu realmente não tomava uma atitude. E eu lembro que em 2021 eu cheguei a falar, né, que eu ia mudar essa realidade. Mas, assim como 2021, 2020, 2019, 2018, todos os anos falando a mesma coisa. E parece muito aquele pico de energia de ano novo, né? Que a gente tem aquela energia, cara, mais um novo ano chegando aí, eu vou mudar tudo, fazer diferente. Enfim, a gente tem esses picos de energia. Mas esse pico de energia e esse pico de motivação não basta. É por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui hoje. Talvez o estralar que eu tive lá atrás você ainda não tenha tido e possa te ajudar. Ó, vou te explicar um pouquinho mais ou menos como funcionava. Eu acho que todo mundo tem uma amizade, assim, próxima que tá ali sempre falando, né, sobre o que tá acontecendo. Essa minha amizade foi a minha prima, a minha vizinha. A gente conversava muito, eu conversava muito com ela. Ela também já tinha essa necessidade de mudança, enfim, de sair daquela realidade de fato, de dar uma vida melhor para os nossos pais e para nós mesmos e para as pessoas que estão ao nosso redor. Porém, eu tava sempre lá falando pra ela que eu não queria mais aquilo, que eu precisava de algo novo, de algo melhor. No outro dia, eu ia fazer a mesma coisa, viver na mesma realidade com as mesmas pessoas, porque mais uma vez eu não tomava atitude nem o passo pra mudança. Até que um dia eu olhei pra mim e falei, cara, não dá mais pra viver dessa forma e eu tenho que fazer alguma coisa. Até que um dia eu virei pra ela e falei, olha, a gente precisa tomar atitude. A decisão a gente já tem, mas e a atitude? Quando? Entende? Mas eu não sei por onde eu começo, amanhã eu fico totalmente perdida, eu não sei o que fazer, enfim, não tenho uma rede de apoio, eu não tenho nada, o que que eu faço? Bom, assim como todo mundo, quando quer saber de algo novo, a gente foi procurar, a gente foi pesquisar, a gente foi estudar. Foi através dos estudos que a gente começou a perceber hábitos e atitudes de pessoas que tinham sucesso de vida. E cara, hoje as pessoas ditam muito o que de fato pode ser o sucesso. Nessa época a gente aprendeu que o sucesso era pequenas escolhas diárias e pequenos hábitos que a gente fazia todos os dias que poderia fazer a gente melhor. E de fato é, tá? Só que assim, a gente também teve nesse meio período uma série de erros. Coisas que não precisavam ser tão exageradas. E eu vou contar mais disso aqui pra vocês. E hoje eu entendo que a gente tem que ter uma rotina que se adapte à nossa realidade. Mas eu não entendia isso. Mas, olha, temos um ponto. Funcionou, não é certo? E tudo aconteceu e funcionou porque eu decidi que eu ia fazer e eu fui lá e fiz. Eu não fiquei mais um dia naquele loop de amanhã eu faço, amanhã não sei o que, não sei o que. Gente, olha aqui pra mim, presta atenção. Esse negócio de ficar deixando pra amanhã o que a gente tem que fazer hoje acaba com tudo e você sabe disso. Porque aí chega no outro dia você não faz de novo, você adia novamente.
E aí, mais uma vez, você adia e fica adiando. E aí, quando você vai ver, vira uma bola de neve e você nem tem nem vontade mais de fazer. Então, assim, a gente tem que lutar contra essa procrastinação de ficar adiando coisas. Um dos melhores conselhos que eu tive na vida foi coloque datas. E quando eu falei amanhã, tal dia, eu vou levantar e eu vou fazer isso, e eu fui lá e fiz, aí que eu tive o start, aí que veio o estralar do jogo, compreende? Pensa comigo, eu poderia ter ficado mais um dia na cama. Eu poderia não ter começado pequenas coisas. E aí, seria a mesma coisa, mas eu comecei. E, gente, eu não tô falando de coisas mirabolantes não, tá? Eu não tô falando pra você tomar banho numa piscina de gelo. Eu tô falando pra você levantar e fazer o básico que você já não faz. Se você não tem o hábito de arrumar a sua cama, começa a ter esse hábito. Só de você levantar e arrumar a sua cama, você já vai ver uma diferença no seu ambiente. E você também não vai ter aquele desejo de ficar voltando pra cama, de ficar procrastinando, porque você vai pensar, cara, tá arrumada ali já, sabe? Eu tenho outras coisas pra fazer. E começa a listar, começa a visualizar quais são as coisas que você quer fazer, quais são os seus objetivos, quais são de fato o seu propósito. Começa a fazer isso. Eu comecei pelo básico. Eu não tinha conhecimento de nada, então qual que era o meu hábito que eu tive que adotar primeiro? O estudo. E aí com o estudo foi vindo outra coisa, que foi vindo outra coisa. Enfim, uma coisa puxa a outra. Você não precisa começar tudo de uma vez. Mas agora uma coisa é fato, você precisa começar. Eu gosto muito de falar e frisar para as pessoas que já me acompanham essa questão do querer e do realmente querer algo, né? De que quando a gente quer, a gente quer. Todo mundo tem sonhos, objetivos, desejos, enfim. Mas realmente querer algo é o ato de agir, de ter ação, de ir lá e fazer. Compreende? Então para de ficar adiando coisas que você sabe que são necessárias e que são prioridades. Tem que parar hoje mesmo de dar desculpas. E eu fui essa pessoa por muito tempo que dei desculpas, que fui vitimista, tá? A culpa era sempre de todo mundo, menos minha. A culpa sempre era do meu chefe, que me dava muita demanda. A culpa era sempre dos meus amigos, que não me respeitavam. Mas nunca era do emprego que eu não dizia não, que eu não saía. Que eu sempre tava adiando. Tava sempre falando, não, eu vou pagar mais essa dívida e eu saio. Eu vou fazer mais isso e eu saio. Eles precisam de mim. Não, eles não precisam de você. Você já entendeu que você é totalmente substituível no mercado. Que se acontecer alguma coisa hoje com você, amanhã você já é substituído. Suas amizades não te respeitam. Por quê? Porque você escolheu. Porque você não impôs o verdadeiro limite. O real limite da coisa. Entende? A culpa não é dos seus pais. Os seus pais tiraram o melhor do que eles puderam dar. Eles te entregaram aquilo que eles sabiam também. Então a culpa não é deles. Independente do que eles tenham feito, eles tentaram dar o melhor deles. E tentaram dar aquilo que eles já tinham. Compreende? Consegue entender, consegue visualizar aí que a grande parte disso é da autorresponsabilidade que você não assume, que você não aceita. A gente tem essa mania de acusar muito terceiros. Então, sempre é o nosso ambiente, sempre é os nossos pais, sempre é o governo. E claro, gente, que pequenas partes disso, pequenos fatores dizem e ditam muita coisa sobre nossas vidas, mas a gente tem livre-arbítrio, a gente tem o poder de escolha. Eu vou falar pra vocês, eu não comecei do jeito que eu tô hoje. Eu ainda era CLT, eu ainda trabalhava domingo a domingo, eu ainda tinha uma rotina totalmente puxada, mas eu queria. Então, nas brechas que eu tinha, eu ia estudar. O que eu posso fazer para me capacitar? O que eu ainda não sei que pode melhorar a minha vida? Sabe? Eu estudava no horário de almoço. Às vezes eu tava ali comendo e olhando alguma coisa. Eu estudava quando eu chegava do trabalho. Muitas vezes depois de outras coisas, porque aí a gente vai criando responsabilidades e a rotina vai aumentando, e de repente eu já não tava mais só estudando, eu tava estudando, eu tava trabalhando e estudando, à noite eu fazia academia e depois eu ia estudar. Depois eu tava vendo que não tava rolando mais eu estudar à noite, e eu comecei a acordar mais cedo. Eu comecei a adaptar pequenos sacrifícios e ações que iriam fazer sentido para essa Amã que existe hoje. Consegue compreender? Então, assim, coisas e pontos que você deve tirar hoje da sua vida. Parar de adiar. Comece a colocar datas e comece a colocar objetivos muito claros e intencionais. Parar de terceirizar
culpados para coisas que você pode tomar atitude, parar de ser vítima, adaptar a sua realidade. Eu não comecei do jeito que eu tô hoje, eu não comecei sabendo tudo. Eu fui aprendendo durante o caminho, eu fui evoluindo durante o caminho, eu fui fazendo durante o caminho. Quando eu comecei, eu não sabia nem sobre o que eu ia falar direito e nem como, mas eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa. Eu sabia que eu tinha vidas para mudar, vida e realidade para mudar. E eu sei que você também sabe. Eu sei que você sabe que tem a sua vida, a sua realidade para transformar, mas eu sei que aí no seu meio, no seu ciclo, na sua bolha, também tem pessoas para transformar. Quando eu comecei, eu não tinha conhecimento, eu não tinha dicção, eu tinha vergonha, eu tinha uma série de coisas, de bloqueios, de motivos para não começar, para não fazer. Mas eu fui lá e comecei. Então, assim, comece pelo começo. Que aí no caminho você descobre, que aí no caminho você melhora, que aí no caminho você evolui. Primeiro você começa, depois você melhora. Porque se você ficar nessa onda de perfeccionismo, de que falta isso, falta aquilo, ainda não tô pronta, ainda não sou boa, você não vai começar nunca. E eu tenho certeza que você já tá testemunhando e sentindo isso de fato na pele. Então, a minha pergunta pra você é: até quando? Até quando você vai aceitar essa sua realidade? Até quando você vai ficar nessa bolha? Até quando você vai ficar aí sem trabalhar pelo seu eu do futuro? O que você realmente merece? Como que você se vê daqui 3, 5 anos? Qual é a realidade que você vai dar para seus filhos, seus futuros filhos? Para sua esposa, para o seu marido? Como que você vai honrar seus pais? Como que você vai honrar seus avós? Como que você vai honrar as pessoas que te ajudam e que acreditam em você? Como? Começar a se questionar. Então é isso, esse é o recado desse vídeo. É só uma deixa pra você começar mesmo, de fato. Mas é começar mesmo. Vocês têm uma mania de falar que vai fazer quando está no pico de motivação. Vocês têm mania de salvar vídeos e curtir vídeos, de fazer promessas, mas vocês têm mania de não marcar datas e não tomar atitudes. Mas até quando você vai ficar nessa? Até quando você vai demorar pra perceber que você não tá fazendo a sua colheita? Não, até tá, mas talvez você não esteja nem plantando o que você realmente quer. Entende? Meu nome é Amanda. Nesse canal aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Então, se você tá precisando de um start de vida, se inscreve nesse canal e curte pra ficar por dentro de mais dicas e detalhes de como que você pode ter esse destravar aí, beleza? Beijo!